Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para o nosso segundo dia de devocional de Páscoa e ontem nós vimos a diferença de se mover no espírito e se mover na alma. Não exatamente a diferença, né? Mas nós conversamos que para a gente viver o desatar que Deus tem para nós esse ano, que o Senhor quer ministrar a nós nesse ano, nós precisamos estar com o espírito desperto. E isso por quê? Porque o propósito de Deus conosco é espiritual e não carnal. O compromisso de Deus conosco é com o nosso espírito e não com a nossa alma. Deus quer despertar o nosso espírito e curar a nossa alma. E Ele quer curar a nossa alma para que nós possamos nos mover no espírito. Então, hoje o que nós vamos ver? Nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios, onde ele fala, onde ele diz: eu oro por vocês para que vocês isso e isso. Então, o que nós vamos meditar nesses dois próximos dias, hoje e amanhã? Nesse isso que Paulo fala do que ele ora para que os Efésios vivam, né? E no começo do capítulo 1, no verso 10, ele está dizendo qual o propósito de Deus com Cristo. Né? Nós estamos em Páscoa e Páscoa nós relembramos, é uma festa memorial de quê? No Antigo Testamento da saída do povo do Egito, no Novo Testamento da morte e ressurreição de Jesus. E as duas coisas, as duas passagens falam exatamente da mesma coisa: libertação do pecado, libertação da escravidão no Egito, uma escravidão física, material, e no Novo Testamento a libertação espiritual, uma libertação que não é necessariamente física. Nós não estávamos escravos fisicamente, nós estávamos escravos espiritualmente do pecado. E Jesus nos libertou. E a libertação que Jesus trouxe é para que nós vivamos no espírito. Então é importante que a gente observe quais as características dessa vida no espírito, e nós vamos ver aqui 3 coisas, né, que Paulo fala, mas para quê? Para que nós possamos viver verdadeiramente o propósito de Deus. E eu estava falando aqui de qual o propósito de Deus com Cristo. O propósito de Deus com Cristo é que ele reunisse, Deus enviou Jesus à terra para quê? Para que ele morresse pela criação, para reunir debaixo da autoridade de Cristo todas as coisas. É isso que Paulo está falando lá no verso 10 de Efésios 1. Reunisse todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas. Porque toda a criação foi afetada pelo pecado, não apenas a humanidade. Toda a criação foi afetada pelo pecado. E Jesus veio para reunir aquilo que estava perdido, redimir aquilo que estava perdido e reunir debaixo da autoridade dele tudo que estava disperso e desconectado de Deus por causa do pecado. Então, através de Cristo, temos acesso novamente à presença do Pai, né? E no verso 12, ele diz que o objetivo disso tudo é para quê? Para que Deus seja glorificado. Jesus morreu e ressuscitou para quê? Para que no fim último Deus seja glorificado. Deus criou a mim e a você para quê? Para que ele seja glorificado. Então, o objetivo de tudo é a glorificação do Pai. Isso é importante a gente entender se a gente quer viver esse desatar. Porque Deus quer desatar líderes para quê? Para que ele seja glorificado. Então é importante que você entenda que o objetivo de Deus comigo e com você é espiritual, não na alma. E nós estamos muitas vezes com a nossa alma sendo consolada pela religião. E às vezes a gente vai à igreja, a gente vai ler a palavra, a gente busca a Deus com objetivos da alma e não do espírito. E tudo bem, isso é uma etapa do nosso amadurecimento. Mas nós queremos chegar à estatura de varão perfeito, né? Nós queremos amadurecer em Cristo. E para amadurecer em Cristo, precisamos cada vez mais curar a nossa alma para que o nosso espírito esteja desperto. Então hoje nós vamos ver 2 desses itens que Paulo fala na oração dele e amanhã nós vamos ver o terceiro, tá? E o que eu quero, qual a minha expectativa aqui com a leitura desses itens e a meditação neles? Que você observe, peraí, eu tenho isso? Eu desejo isso? Meu espírito se comunica com isso? Há um mover dentro de mim quando se fala disso ou não?
E se você chegar à conclusão que não, o que você vai fazer? Você vai buscar isso em Deus, para que você viva toda a dimensão do desataque que ele tem para sua vida. E um parêntese, quando eu digo que o desataque que Deus tem conosco é espiritual, não significa que é algo metafísico, no sentido de que é algo invisível. Começa no invisível, mas se materializa no visível. Jesus, ele é espírito e ele se materializou, ele virou corpo, né? Jesus, ele virou corpo e viveu nesse mundo como matéria. Então, o material, ele é importante para Deus, mas começa no espírito. Então, quando eu digo que Deus quer desatar a gente espiritualmente, o nosso espírito despertar, mas isso vai se transbordar para o mundo material. Você vai sim viver, desatar na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, mas isso começa no espírito. Porque se é só aqui fora, Paulo diz em alguma passagem que eu não separei aqui, Paulo diz, se tudo que eu espero de Cristo, do Evangelho, se resume a esse mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Então, a gente precisa estar com o nosso espírito desperto para que a nossa alma esteja no local correto, sabe? Para que a nossa alma deseje coisas corretas e viva tudo que Deus tem pra gente nesse mundo e no que tem por vir, amém? Então, sem mais delongas, que já teve muitas, lá em Efésios capítulo 1, verso 18, diz, peraí que eu saí aqui, vou dar um pause e volto já. Então, lá em Efésios 1, capítulo 1, verso 12, diz assim, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então, esse é um ponto. Sabedoria espiritual e entendimento. Em outra versão, diz espírito de sabedoria e revelação. E esse espírito de sabedoria e revelação é para quê? É para crescer no conhecimento dele. Dele quem? Cristo. Então, o objetivo de Deus do Espírito conosco é o quê? Que nós tenhamos cada vez mais espaço para o Espírito se manifestar dentro de nós, por isso o nosso espírito precisa estar desperto, por isso a nossa alma precisa estar curada, com todos aqueles podres sarados, né? Para que o Espírito tenha liberdade dentro de nós, para que nós conheçamos mais de Cristo, porque conhecendo mais de Cristo, nós nos moveremos mais espiritualmente, tá? Então, sabedoria espiritual e entendimento para crescer, espírito e sabedoria, eu acho mais fácil, espírito, sabedoria e revelação, para conhecer mais a Cristo. E conhecer mais a Cristo, por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou para que nós vencêssemos o mundo, não no mundo. Na verdade, ele venceu o mundo e não no mundo. E observa como muitas vezes nós estamos buscando, usando o conhecimento, usando a revelação, a sabedoria espiritual como ferramentas para vencer no mundo, para ser uma profissional melhor, para conquistar coisas, para prosperar, para coisas no mundo. Isso é ruim? Não, mas esse não é o objetivo. Isso é consequência de um espírito desperto. Tá? Então, nós devemos o quê? Olha aí para dentro de você. Espírito de sabedoria e revelação. O quanto você sente, o quanto você percebe, o quanto você vê na sua vida que você se move em espírito de sabedoria e de revelação, se aprofundando no conhecimento de Cristo. O quanto eu falar para você assim, você vai conhecer mais de Cristo, move alguma coisinha dentro de você. Se não move, se isso parece que não tem valor, é um sinal de que tua alma está muito grande. Ela está ocupando muito espaço. Então, os seus desejos estão todos voltados para coisas deste mundo. Não estão voltados para o Espírito. Amém? O outro ponto que Paulo fala e que a gente vai ver hoje é o verso 18, que diz assim: oro para que o seu coração seja iluminado. A fim de quê? A fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu a seu povo santo.
Então, uma outra característica de quem está no Espírito é o quê? Consegue discernir a gloriosa herança que ele deixou aos santos. E que gloriosa herança é essa? A vocação de filhos de Deus. Se ser chamado filho de Deus é algo pouco, que não vou falar emociona, porque não é sobre isso, não te move, você não consegue ver a importância, a grandiosidade disso, fica um outro sinal, que a sua alma está grande e que talvez seja uma pista de que você está vivendo as coisas de Deus, mas não com Deus. Você está vivendo as coisas de Deus na alma e não no espírito. E como eu já disse, isso é ruim de todo? Não, mas isso é um primeiro passo. E meu convite para você é: tem mais, tem mais. E minha expectativa aqui é que você deseje esse mais e busque esse mais. E aproveite esse portal da Páscoa que é um portal de libertação, de passagem de um estado de escravidão para um estado de liberdade, que você aproveite esse portal para buscar mais de Deus nisso. Buscar, Senhor, tenho percebido que as coisas espirituais não despertam meu interesse. Eu até tenho interesse pelas coisas espirituais quando elas vão me dar alguma vantagem não espiritual, quando elas vão me dar alguma vantagem nesse mundo. Eu até tenho interesse em orar se é para conseguir um emprego, se é para melhorar minha vida em algum aspecto, se é para melhorar meu casamento, se é para, sabe? Coisas desse mundo. Mas Deus, aqui Paulo está orando pelos Efésios, né? Em que sentido? Que eles tenham um espírito de sabedoria e revelação para crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, para que eles compreendam a vocação que eles foram chamados a serem filhos de Deus e o quanto isso é grandioso e o quanto isso é poderoso. Então, se você não consegue perceber, aproveite esse portal para buscar mais disso, né? Aproveite esse portal para buscar, Senhor, eu quero isso. Eu quero me mover mais no espírito e eu quero que o meu espírito seja desperto. Remove a pedra que precisa ser removida. Remove, porque morto não sente. Morto não tem expectativas. Morto não se emociona. Morto não se move. E morto não pode ser desatado. Se teu espírito está dormindo, ele não pode ser desatado. Ele não vai se mover, né? Ele não vai se mover mesmo com as coisas de Deus. Ele vai se interessar pelas coisas de Deus, porque a sua alma vai se interessar pelas coisas de Deus como uma ferramenta para os propósitos dela e não para os propósitos do Pai. E Deus, como eu já disse, vou ficar repetindo para que inculque em você, que Deus quer nos despertar, nos desatar espiritualmente, porque Ele tem algo tremendo a fazer através de conosco e em nós. E esse em nós vira através de nós. Que você seja desperto, que seu espírito, que os olhos do seu coração sejam iluminados para reconhecer toda a grandeza da vocação e da herança que Ele nos confiou em Cristo. Amém?